A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio da nossa série Por que os homens morrem? Até aqui nós fizemos uma grande caminhada. Começamos com a criação e vimos o homem recebendo a vida de Deus, amém? Então vimos a palavra sendo o quê? Sendo estabelecida. Vimos a desobediência também e também vimos o pecado. E vimos também sobre a morte. E depois nós começamos a compreender que Deus não abandonou a humanidade. Deus ele preparou uma promessa, essa promessa apontou para o Messias e vimos que Jesus ele veio para salvar do pecado e estabelecer uma aliança. Amém? Agora, chegamos a uma parte muito importante da nossa caminhada, dessa nossa jornada, o tempo do fim. Por que precisamos falar sobre o tempo do fim? Porque a história que começou em Gênesis não termina em Gênesis. O plano de Deus ele continua. E aquilo que foi perdido no princípio, ele precisa agora ser restaurado. E hoje nós vamos começar a compreender como Apocalipse entra nessa história e por que ele é tão importante para entendermos a promessa da vida. Amém? Então, ou seja, a história, ela não terminou. Então, quando nós pensamos na queda de Adão, podemos imaginar que tudo terminou naquele momento. O homem, ele pecou, isso nós já sabemos. Ele foi expulso do jardim, também nós já sabemos. E ele perdeu o acesso agora à árvore da vida. E a morte, dessa forma, entrou na humanidade. Amém? Mas Deus ele continuou trabalhando. A promessa continuou. Então, ao longo da história da Bíblia, Deus revelou seu plano progressivamente. E chegamos finalmente ao livro do Apocalipse. O próprio nome já nos chama a atenção. Apocalipse, que significa revelação. Amém? Então, ou seja, estamos diante de algo que Deus deseja o quê? Revelar. Amém? Então não é simplesmente um livro sobre acontecimentos assustadores. É uma revelação do plano de Deus. E dentro da linha de estudo que nós estamos acompanhando, esse plano está diretamente relacionado àquilo que perdemos lá no princípio. E o que foi que nós perdemos? A vida eterna e a comunhão com Deus. Por que o Apocalipse é tão importante? Talvez você já tenha ouvido muitas interpretações diferentes sobre Apocalipse. Algumas pessoas ele, têm medo deste livro. Outras simplesmente evitam estudá-lo porque acham muito difícil. E realmente existe uma dificuldade. O Apocalipse, ele utiliza imagem, ele utiliza símbolos e uma linguagem figurativa. Por isso, não podemos simplesmente interpretar tudo da maneira literal, sem compreender o significado apresentado pela palavra. Então, nós precisamos estudar, nós precisamos ouvir e precisamos compreender. Porque se o Apocalipse faz parte do plano de Deus, não compreender a sua mensagem é extremamente importante. Então, não estamos estudando Apocalipse simplesmente para saber o que vai acontecer no mundo. Estamos estudando para compreender o cumprimento da promessa de Deus. Percebem a diferença? Então, quando nós abordamos sobre Gênesis e Apocalipse, existe uma ligação muito importante entre Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, nós encontramos o início da história. Deus ele cria, o homem vive. Existe a árvore da vida, existe a presença de Deus. Mas depois acontece a desobediência. O homem peca e perde acesso à árvore da vida. Agora, chegamos ao Apocalipse. E novamente encontramos no Apocalipse a árvore da vida. Olha só, a árvore que estava lá no Gênesis. E agora nós encontramos em Apocalipse. Isso é muito significativo, porque aquilo que foi perdido no princípio aparece novamente dentro do plano de restauração. Então, a história ela começa com vida, ela passa pela morte e caminha novamente para a vida. Amém? Então, nós precisamos guardar isso. O Apocalipse não é uma história separada de Gênesis. Ele faz parte da continuidade do plano de Deus. Amém? Agora, em relação ao tempo do fim, Jesus também falou sobre o fim. Ele ensinou sobre acontecimentos que aconteceriam antes da consumação. E precisamos entender uma coisa: quando falamos em fim, não estamos falando simplesmente de que tudo deixará de existir. O fim aqui, pessoal,
está relacionado ao encerramento de uma era do cumprimento do plano de Deus. É o momento em que aquilo que foi anunciado anteriormente começa a encontrar o seu cumprimento. Por isso, o tempo do fim é tão importante. É um período de cumprimento. É um período em que precisamos prestar atenção à palavra. É um período em que precisamos discernir aquilo que Deus está realizando. Amém? E Jesus, nós já sabemos, ele prometeu voltar. Então, quando Jesus esteve na terra, ele veio na primeira vinda. Ele ensinou, ele pregou a palavra, ele cumpriu aquilo que havia sido anunciado sobre ele no Antigo Testamento. Mas a sua obra não terminaria ali. Jesus também, ele falou sobre a sua volta. E isso é fundamental para entendermos o tempo do fim. Então, a primeira vinda e a segunda vinda fazem parte de um plano. Na primeira vinda, Jesus cumpriu as profecias relacionadas à sua vinda e estabelece uma nova aliança. E no tempo do fim, o cumprimento das profecias do Apocalipse ele acontece. Por isso nós precisamos conhecer o que foi prometido. Então, Apocalipse é uma promessa de cumprimento. Vou repetir. Apocalipse é uma promessa de cumprimento. Então, quando estudamos o Apocalipse, precisamos compreender. Procurar compreender o quê? O que foi prometido. Quem recebeu a promessa? O que aconteceu no cumprimento? E quem vence? E também quem permanece fiel. E principalmente, qual é o resultado final do plano de Deus? Então, a resposta que vamos encontrar ao longo da nossa jornada está relacionada à restauração. Então, o pecado ele trouxe a morte, mas Deus prometeu vida. A humanidade ela perdeu a condição da eternidade, mas Deus preparou um caminho de restauração. Por isso, o Apocalipse ele precisa ser compreendido dentro dessa história maior. Então, a nova aliança, em relação à nova aliança e o tempo do fim, e aqui nós voltamos novamente àquilo que aprendemos no episódio anterior. Jesus, ele estabeleceu uma nova aliança. E essa aliança não deveria ser quebrada. E agora, no tempo do fim, nós precisamos compreender o cumprimento daquilo que Jesus ele prometeu. Por isso a pergunta não é apenas: eu acredito em Jesus? Precisamos ir muito além. Eu conheço a palavra de Deus? Eu conheço a sua aliança? Eu compreendo aquilo que foi prometido? Eu estou preparado para o cumprimento? Porque o objetivo dessa série é justamente levar vocês a compreender o caminho que vai desde a origem da morte até a promessa da vida. E fica uma advertência importante para vocês, tá? Existe algo que precisamos levar muito a sério. No tempo do fim, não basta simplesmente dizer, eu conheço a Bíblia. Precisamos compreender aquilo que Deus está revelando. Jesus advertiu sobre enganos. E isso significa que nós precisamos permanecer o quê? Atentos. Não podemos aceitar qualquer tipo de ensinamento simplesmente porque alguém falou. Precisamos comparar com a palavra. Precisamos estudar. Nós precisamos buscar entendimento, porque estamos falando de vida e morte. Estamos falando da promessa de Deus, estamos falando daquilo que ele revelou. Então, como podemos aplicar para a nossa vida hoje? Agora pense na sua própria caminhada. Se Deus está conduzindo a história para um cumprimento, como você está se preparando? Você está buscando compreender? Ou está simplesmente vivendo sem prestar atenção? Ou você conhece a palavra? Você conhece a aliança? Você conhece as promessas? Porque o tempo do fim, pessoal, não deve produzir apenas medo, ele deve produzir vigilância. Deve produzir busca pela verdade, deve produzir o desejo de permanecer fiel a Deus. Então, a história de Adão nos ensina o perigo da desobediência. A história de Deus nos mostra o caminho da salvação. E o Apocalipse nos conduz ao cumprimento dessa promessa. E eu vou deixar uma reflexão bastante importante para vocês hoje. Eu quero que vocês pensem em uma coisa: o que foi perdido no princípio precisa ser restaurado no final? A árvore da vida estava no jardim. O homem ele perdeu acesso a ela, mas o plano de Deus ele continua caminhando.
E essa é uma das grandes esperanças que nós encontramos nessa jornada. Por isso, quando você ouvir falar sobre Apocalipse, não pense apenas em catástrofes, pense também em promessa. Pense em cumprimento, pense em restauração, pense naquilo que Deus deseja realizar. Amém? E assim, nós encerramos o nosso oitavo episódio da série Por que os homens morrem? E hoje começamos a compreender o tempo do fim. Vimos que o Apocalipse ele faz parte da continuidade do plano de Deus. Começamos em Gênesis, onde o homem perdeu a vida eterna, e agora caminhamos em direção ao Apocalipse, onde veremos o cumprimento da promessa e a restauração daquilo que foi perdido. Mas ainda precisamos entender muitas coisas, né? Precisamos entender muitas outras coisas. O que exatamente acontece no Apocalipse? Quem aparece nesse cenário? O que Jesus ele revelou sobre o tempo do fim? E principalmente, como reconhecer o cumprimento daquilo que foi profetizado. Essas perguntas vão nos acompanhar nos próximos episódios. Continue conosco. Não pare agora, amém? Estamos avançando cada vez mais para o centro dessa mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês, ilumine os seus entendimentos e prepare os seus corações para o nosso próximo encontro. Fica com Deus, tá?